Olha só, gente, o assunto agora é economia. A Petrobras reduziu o preço da gasolina e do diesel nas refinarias e anunciou ainda que a partir de hoje, segunda-feira, os reajustes nos preços dos combustíveis podem ser até diários. Para a gente entender melhor, vamos tentar falar com ela, que eu acho que ela não quer trabalhar comigo não, hein? Mas ela está aqui para trazer informação para a gente. Vai ter redução diária ou não, hein, Thalita? Bom dia mais uma vez. Bom dia, tá me escutando agora? Desejei boas-vindas para você, o Espírito Santo no ar. Um bom dia para você aí de casa também. Douglas, o seguinte, o que vai significar na prática é que a mudança do valor do combustível, da gasolina e do diesel, será mais frequente, não necessariamente que vai diminuir. Para entender melhor esse assunto, nós convidamos o economista Eduardo Araújo, até porque a Petrobras, só para o pessoal de casa entender melhor, né, Eduardo? Até ontem, o aumento ou a diminuição do valor do combustível dependia de dois fatores. Quais são eles? Então, o combustível continua sendo alterado pela Petrobras, segundo a própria alteração do preço do combustível internacional e também do próprio dólar. Mas o que ocorria no passado é que a frequência de atualização desses preços ocorria mensalmente. E agora pode ocorrer a todo instante, inclusive diariamente, e numa faixa de 7%, né, para baixo ou para cima. A parte comercial da Petrobras ela vai ter essa liberdade de fazer essa oscilação de preço. Isso ocorre porque a companhia ela passou a sofrer uma concorrência maior das distribuidoras que passaram a fazer importação de combustível. Então, para o consumidor, isso significa que pode ocorrer uma oscilação maior de preço. Agora, como você explicou, né, quando a gente tem uma oscilação de preço anunciado pela Petrobras, não significa que o consumidor, na prática, vai receber todo esse desconto. Porque o Douglas, a primeira vez que ele tentou me chamar, ele falou o seguinte, que é o que a gente vê mesmo. Quando a Petrobras anuncia uma redução do preço do combustível, demora para chegar para a gente, mas quando é o contrário, quando vem um aumento, na mesma hora a gente já vê isso nos postos. Por que isso acontece? Então, existem vários fatores que determinam o preço do combustível na ponta para o consumidor, né? Desde que ele sai lá do início da cadeia de produção, aquele preço da Petrobras representa só 30% do preço final que o consumidor paga. 40%, por exemplo, tem a ver com os impostos, ao custo também de 10% em torno do etanol, e as empresas que fazem a distribuição e a revenda na ponta para o consumidor têm aí uma margem e também os custos que representam algo em torno de 20%. Ou seja, no preço dos combustíveis, aí vamos fixar a gasolina, por exemplo, estão envolvidos os custos da Petrobras, os custos de impostos e aqueles custos fixos, energia, funcionário, então o consumidor acaba pagando por isso tudo. E cada posto tem a liberdade de praticar o seu preço no mercado, né? É fato também que a oscilação de preços entre um estabelecimento e outro, por exemplo, aqui na cidade de Vitória, eu fiz essa pesquisa, dá algo em torno de 2%, é muito pouco, algo em torno de 9 centavos. E também, assim, só para a gente poder entender como é que essas mudanças ocorrem, na semana passada, na sexta-feira também foi anunciado que haverá uma redução de 6% no preço da gasolina. E se todo esse desconto que a Petrobras anunciou for repassado para o consumidor, isso significa que o consumidor vai ter uma redução no preço em torno de 2,5%, que daria algo em torno de 9 centavos. Isso, 9 centavos no valor do litro do combustível. Exatamente. Mas dá uma redução boa, então, no mês. Quem enche o tanque aí 2 vezes no mês dá uma redução boa. Exatamente. Isso se os postos realmente repassarem todo o custo, né? O que a gente vem observando, é até interessante você ter comentado, é que, por exemplo, do início do ano até agora, a Petrobras anunciou 20% de desconto no combustível. Pera lá, Douglas, você anda de carro todo dia. Você sentiu aí essa diminuição aí de cerca de 20% do começo do ano até agora? Vamos ver se o Douglas sentiu, hein? Menino, olha só, de vez em quando a gente sente, existe algo igual. Esse período agora dessas últimas 2 semanas, eu senti em alguns postos que o preço diminuiu, principalmente nos postos ali da 262. Agora, a coisa de um mês atrás estava tudo nas alturas, viu, Thalita? O Douglas falou que de 2 semanas para cá ele até sentiu uma redução, principalmente ali nos postos da 262, mas que há 2 meses estava bem alto o preço da gasolina. Por que isso acontece? Por que às vezes a gente vê a gasolina aumentando 10, 15 centavos no mesmo posto de uma semana para outra? É uma questão dinâmica mesmo do mercado, né? Cada posto tem a liberdade, muitos compram da Petrobras, mas outros também compram de outros distribuidores, e esse processo é sem liberdade. Mas o que eu ia dizer
dizer que desses 20%, na média, o que eu olhei na pesquisa, que para o consumidor só caiu algo em torno de 2,5%. Então, de fato, o consumidor não se espera que esses 20%, né, de desconto que a Petrobras deu fosse repassado totalmente para o consumidor, mas que fosse algo pelo menos um pouco maior, algo em torno de 8%. Então, na prática, aí, essa nova política da Petrobras de reajuste até diário do preço não significa que o preço vai baixar diariamente. O consumidor pode ajudar muito isso, porque a qualidade do combustível que é fornecido, por exemplo, em Vitória, é totalmente igual, tem a mesma qualidade, então à medida que o consumidor começa a comprar de postos que possuem preços menores, ele acaba forçando uma concorrência entre os postos e todos são beneficiados com isso. Tá certo. Olha só, Douglas, para o Sindipostos, essa revisão da política de preços da Petrobras foi acertada e já deveria ter acontecido há mais tempo, viu? O sindicato afirma que não faz o acompanhamento dos valores dos combustíveis, tá? Dos preços de mercado e orienta o consumidor exatamente o que o Eduardo falou. Pesquise, confie no seu posto, vá sempre no mesmo posto e exija sua nota fiscal. Com você, Douglas. Thalita, obrigado pelas informações, hein? Daqui a pouquinho ela volta, se Deus quiser. Não me abandone, hein, Thalita? Até já.